só Jesus. Amém, bom dia, glória a Deus, tá aí. Bom dia para todo mundo que tem acompanhado o nosso estudo, que está podendo não só a oração, mas também o estudo. A live, como eu sempre costumo dizer, é uma bênção na minha vida, como o Senhor tem me ministrado, me disciplinado, me abençoado com a live, com a constância que eu tenho aprendido através de Tiavana. Eu fico feliz de conseguir estar aqui. Aí quando eu não venho sábado e domingo, já me dá... Tá faltando alguma coisa. Me dá uma abstinência assim, sabe? Agora é Deus. Vamos continuar nosso estudo de hoje. Continuar aprendendo um pouco sobre a mesa. Nosso estudo que já está aí, já passamos da metade, já estamos... Digamos que nos últimos 25% dele, a princípio, né? Se o Senhor não dá nada, que às vezes Deus vem e acrescenta as coisas e a gente vai fazendo segundo o jeito dele. Mas hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a mesa do Espírito. E a mesa, a gente vai misturar um pouquinho as duas mesas, porque uma mesa está misturada com a outra, né? Então, vamos lá. Queria saber se tá tudo ok aí, tia, se você tá me ouvindo bem, que o ventilador tá aqui, só para saber se não tá dando ruído nem nada, que eu não vejo não tá o pessoal falando. A mim não tá atrapalhando, não. Ah, então tá bom. Vamos lá, então, pegando as nossas Bíblias. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível Palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Bom, ontem a gente deu uma finalizada no texto, né, a respeito da mesa do Espírito que a gente estava lendo, a gente estava meditando, a gente falou um pouquinho como que essa mesa, esse amor se reflete na mesa, esse amor sacrificial, esse amor ágape do Pai, se reflete na mesa através das nossas relações sociais, com a família, com o cônjuge, com os amigos que são mais chegados que irmãos, né? A gente viu como que se dá essa relação com as pessoas que estão ao redor da mesa. Lembrando sempre que a mesa é o que está sobre e o que está em volta. Então a gente viu que o que está sobre a mesa do Espírito, esse amor central, o amor de 1 Coríntios 13, ele se manifesta através do que está em volta, através das nossas relações, dos nossos uns com os outros. Como pode o nosso Deus se a gente não ama ao nosso irmão que a gente vê? Como então a gente vai amar um Deus que a gente não vê, se a gente não ama nem quem a gente vê? Então a gente precisa internalizar isso. Ontem a gente deu uma fechada no texto de Atos 2, a gente leu do 38 ao 47, falei um pouquinho sobre a manifestação desses 3 tipos de amor e que todos eles devem levar a esse amor do Pai. A gente deve aprofundar e evoluir esse amor a ponto de manifestar o amor ágape em todas as 3 vertentes. E falamos também, eu frisei também em relação à ceia, em relação a não ser só um ritual vazio, e mais uma vez enfatizei sobre a questão do carpos, que é essa palavra grega para o fruto, que é o organismo vivo, é aquilo que é vivo, um organismo que funciona, que está vivo. E aí, por causa disso, agora a gente vai mesclar um pouco, a gente vai misturar a mesa do Espírito com a mesa da igreja, uma mesa que eu quero falar uns pontos bem específicos com vocês, se o Senhor permitir. Porque se o Espírito está em nós e está entre nós, se a unção ela flui no nosso meio, quando eu falei lá da mesa de Deus, eu disse que o Espírito Santo ele se movimenta, ele está fluindo. Então, automaticamente, isso forma
uma correspondência da nossa parte, como a gente está vendo. E hoje eu queria falar a respeito da mesa da igreja, porque não é que ela seja uma mesa separada das outras mesas. Na verdade, não existe a mesa da igreja sem a mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma está atrelada à outra. Mas muitas vezes as pessoas de fora não chegam direto nessa mesa de Deus. Elas vão para a mesa da igreja. E através da mesa da igreja, do corpo de Cristo espalhado na terra, elas encontram a mesa de Deus. Elas têm as experiências dela com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo. Então a gente deve sim se preocupar não só com os que já estão na mesa, com os que já se sentaram como filhos, mas com aqueles que a gente tem dito que são os filhos que ainda estão chegando na casa. A gente precisa ter uma mesa posta para eles, não só para os que estão dentro, para a comunhão entre nós, que todos estão sentados na mesa de Deus, mas também com aqueles que estão chegando. E hoje eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios 11, do 23 ao 33. É um texto que a gente lê na ceia, né? É um texto que todo mês, geralmente é ele que é lido. E eu queria ler com vocês e destacar algumas partes bem específicas, de maneira mais objetiva hoje nessa mesa. Tá bom? A gente tem visto que a mesa do Espírito Santo é uma mesa onde a gente coloca em prática o amor que a gente recebeu e entendeu na mesa do Pai e do Filho. Então a gente começou a praticar. E agora nessa mesa misturada, nessa mesa do Espírito com a mesa da igreja, a gente vai ver alguns pontos que o Senhor ressaltou no meu coração aqui para trazer para os nossos corações hoje, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23 ao 33. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Quem está falando isso é Paulo, né? Paulo estava falando para a igreja de Corinto que repassou para eles, que ensinou, lembra que permanecia no ensino dos apóstolos, ele ensinou a igreja de Corinto aquilo que o Senhor ensinou a ele. É isso que está acontecendo aqui. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vou parar aqui. Quando a gente lê esse trecho, se a gente lembrar, né, de tudo que a gente tem visto na mesa do Pai, na mesa do Filho, Tia Vana hoje citou, tiveram 11 aulas a respeito da mesa de Jesus, a gente não lê mais esse texto assim rápido. A gente não lê mais esse texto sem montar a cena por onde a gente passou. Sem montar a cena que a gente se sentou, que a gente se confrontou, que a gente entendeu o nível da aliança que Jesus estava fazendo. Quando a gente lê esse trecho, eu espero que sim, que isso esteja acontecendo na mente de vocês, a gente consegue montar a ideia profunda na nossa cabeça. Não mais imaginando aquelas cenas de filme com Jesus partindo o pão e o cálice, mas lembrando da mesa que a gente teve lá, que a gente passou lá. E lembrando que Paulo está descrevendo aqui para eles o que estava acontecendo naquele quadro, naquela noite, naquela mesa. A gente pode trazer para nós todos os sentimentos que a gente falou lá. Tudo que estava acontecendo, toda a honra que Jesus deu, tudo que essa falta de aliança da humanidade com ele, essa falta de entendimento, essa falta de maturidade. A gente pode trazer tudo isso à nossa mente, que a gente não leia mais esse texto de uma maneira superficial, mas que a gente resgate na nossa mente tudo aquilo que a gente já vivenciou, que a gente já experimentou, que a gente já passou quando a gente estava lá especificamente observando, dissecando, meditando a mesa de Jesus, né? Eu pelo menos não leio mais esse texto de uma maneira
não vazia, porque não é que lia vazio antes, mas de uma maneira superficial. Eu resgato tantas coisas que a gente comentou, que a gente compartilhou, que a gente dividiu quando a gente estava falando sobre a mesa de Jesus. E aí, Paulo vai e destaca, né, que Jesus disse: façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que venha. Além de a gente ter toda a profundidade daquela cena, daquela entrega de Jesus, vem essa frase pra gente: anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando a gente lê anunciam, eu lembro logo daquela parte de Marcos, né, que está lá no capítulo 16, no 15. Vão pelo mundo todo e anunciem ou preguem o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E às vezes a gente se preocupa, e sim para ter uma intimidade com o Senhor, para o Espírito dar a gente o que falar, mas a gente se preocupa com o que a gente vai falar. E aqui Paulo está fazendo um alerta a respeito da igreja, que é assim: quando vocês comem desse pão e vocês bebem desse cálice, então vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E a gente precisa prestar atenção nesse anuncia a morte do Senhor. Como a gente ontem já falou um pouquinho da ceia também, na mesa de Jesus a gente já falou um pouquinho da ceia, eu não vou detalhar tanto essa parte, mas eu queria que a gente trouxesse para a nossa consciência agora, que quando a gente faz isso, a gente está pregando a principal mensagem do Evangelho. A gente está pregando a entrega do nosso Jesus. Então, quando eu e você comemos e bebemos daquele pão, daquele cálice, daquela aliança toda que o Senhor estava fazendo, daquele convite à renúncia, à entrega, ao esvaziar, a tomar a cruz, a negar, a ir atrás dele, a seguir os caminhos que ele seguiu, que é ele mesmo. Quando a gente come desse pão, a gente bebe desse cálice, quando a gente aceita isso, a gente está pregando ao mundo a principal mensagem do Evangelho, que é a morte do nosso Jesus, a entrega dele por amor a nós. E é importante a gente enfatizar essa frase aqui, porque quando a Bíblia diz: vocês vão fazer isso em memória de mim, como a gente falou, não só o amor, não só a atitude, não só a entrega, porque qualquer coisa que a gente faça sem o amor é vazio, mas a Bíblia também está dizendo: quando vocês, mais uma vez, estiverem participando da ceia, estiverem aceitando o convite do Senhor, vocês estão anunciando para o mundo, vocês estão anunciando ali no meio de vocês estão anunciando a entrega do nosso Jesus por todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente precisa entender o peso da responsabilidade que é a ceia. Mais uma vez, não só na prática, não só na entrega, mas na consciência, na responsabilidade do peso da mensagem que a ceia traz. Às vezes, a gente, na ceia, a gente só traz à nossa mente aquilo que Jesus fez, como ele sofreu, como ele se entregou. E isso é importante, a gente trazer à memória toda a entrega dele, mas que a gente entenda que tudo isso que nós estamos fazendo está também transmitindo como igreja uma mensagem ao mundo. Está transmitindo como igreja uma mensagem para quem ainda não se sentou na mesa. Então eu não posso me sentar na mesa, eu não posso tomar o cálice, eu não posso comer o pão e depois dar um mau testemunho para essas pessoas. Eu não posso chegar ali e ter uma divisão, uma facção entre os irmãos. Eu não posso simplesmente chegar ali e ficar tomando como se fosse um ritual a ceia. Mais uma vez eu queria enfatizar isso com vocês. Além da demonstração do amor, além de ter um princípio, além de ter uma profundidade, nós estamos pregando quando fazemos isso. E não só no momento do cálice e do pão.
ali como a gente falou, mas como a gente falou ontem, em todo o processo, em tudo que a gente pratica até chegar lá. Nós precisamos, como igreja, sim, nos preocuparmos em termos um bom testemunho. A gente às vezes fala assim, não, a gente não tem mais reputação, a gente não tem mais isso, a gente foi para Jesus e a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente. Verdade mais vírgula. Uma vez o Senhor me ensinou a diferença entre prestígio e reputação. E quando a gente fala sobre o prestígio, a gente está falando a respeito do que as pessoas vão falar de nós, no sentido da vanglória, no sentido do reconhecimento, no sentido de eu vou passar vergonha ou não se eu fizer isso por Jesus. Ou então, o que vão pensar de mim se eu fizer isso por Jesus? Será que eu ainda vou ser bem visto por essas pessoas se eu fizer isso por Jesus? Será que eu vou ter o mesmo nível de influência se eu fizer isso por Jesus? Então, nós estamos ali nos preocupando com o nosso prestígio diante das pessoas. Mas a igreja precisa sim prestar atenção na reputação que ela tem na face da terra. Não é reputação, tipo, olha, Nath é inteligente, Nath é bonita, Nath é muito esperta, você sabe, viu todos os dons que Nath tem. Não é isso. É a reputação do bom testemunho. Eu preciso sim me preocupar com o que a vizinhança está falando ao meu respeito, com o que a vizinhança está fazendo ao meu respeito. Não é quando elas me caluniam, porque a Bíblia vai advertir que isso pode sim acontecer. Quando inventarem mentira. Mas a Bíblia diz, vivam de maneira que ninguém tenha nada a dizer de vocês. E quando disserem, vai ser mentira. Se falarem mentira a meu respeito, se falarem mentira a respeito da igreja, ok. Aí é o Senhor e a pessoa. Agora, eu não posso andar de maneira que eu escandalize o corpo de Cristo. Eu não posso andar de maneira que as pessoas saibam quem eu sou fora da igreja, que as pessoas saibam quem eu sou na minha vizinhança, que as pessoas saibam quem eu sou. E esse quem eu sou não condiz com a pessoa de Cristo. Porque quando ela viesse sentar na mesa, ela vai sentar à mesa do corpo, ela vai sentar na mesa da igreja. Então eu preciso prestar atenção. Eu não tenho mais que ter preocupação em ter prestígio com os homens. Eu não estou mais vivendo para os homens. Eu não estou mais vivendo preocupado com o que vão falar de mim no sentido do status. Mas no sentido, nem da vaidade, mas no sentido de não manchar o corpo de Cristo. Eu preciso, com toda a minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu preciso dizer, olha, eu me sento numa mesa, eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma entrega, eu pratico um tipo de amor. E eu preciso tomar cuidado para que isso esteja alcançando as pessoas que estão ao meu redor. A mesa da igreja é a mesa que abre a porta para que a pessoa se sente na mesa de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com essa mesa. A gente precisa fazer uma mensagem nessa mesa. Qual é a mensagem da igreja, Nath? Qual é a mensagem da mesa da igreja? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a palavra que Pedro pregou quando 3.000 almas se converteram. Olha, vocês, o pecado de vocês foi o que matou o nosso Jesus. Esses é quem vocês crucificaram. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele se entregou por amor a nós. A gente precisa ter essa mensagem constantemente. Não só com o que a gente vai falar, mas com a nossa vida também. Vamos continuar aqui. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente, sem honrar, sem discernir, sem ter consciência ali não é consciência no sentido de fiz sem querer. É sem trazer o peso da responsabilidade do que está fazendo. A Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. E eu falo isso com muito temor. Todas as vezes que eu falo com você, a palavra corta primeiro em mim, para mim. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa entender o que é o comer indignamente. Nós precisamos comer de maneira que a gente honre
o corpo e o sangue de Jesus. A gente precisa honrar o que ele fez. A gente não pode viver na iniquidade e fazer parte, tomar a ceia para anunciar que a gente faz parte do corpo. A gente não pode viver na prática do pecado, não é a gente pecar e se arrepender, é viver na prática do pecado, viver com a nossa velha natureza e depois tomar a ceia e dizer eu faço parte do corpo do Senhor. A gente começa a manchar o corpo do Senhor à vista das pessoas. A gente sabe que conosco, quando o Senhor está nos tratando, a santidade dele nos lava. Mas a partir do momento que eu digo para o mundo, olha, eu faço parte do corpo do Senhor. Eu estou aqui tomando parte na entrega dele, fazendo parte na aliança que ele me diz sobre santificação, na aliança de sangue, mas eu vivo a minha maneira. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu não respeito ninguém, não. Ninguém tem direito de se meter na minha vida. Ah, eu xingo mesmo, eu falo mesmo. E se vier mexer pro meu lado, vai ter. A gente não está sendo digno de beber a ceia do Senhor dessa maneira. E a gente precisa trazer essa consciência para o corpo. Não é para que a gente agora bote a mão na cabeça e diga, meu Deus, eu nunca vou fazer parte disso. Não, a gente já passou na mesa do Pai, a gente já passou na mesa do Filho, a gente já passou na mesa do Espírito Santo, a gente entendeu o nível de graça que está sobre nós, mas é para dizer, Senhor, eu preciso me decidir completamente, porque eu não posso dizer para as pessoas, olha, eu faço parte do corpo de Cristo, e depois viver de uma maneira que não tem nada a ver com Cristo. A mesa que a igreja se senta é a mesa que anuncia para o mundo aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, aquilo que ele já fez por nós. Nós precisamos ter consciência. Então, quando a palavra do Senhor diz a quem come e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, ele está falando justamente sobre isso. Você está tomando a aliança praticando o adultério que eu quero dizer em relação ao Senhor, praticando a iniquidade. Você está se sentando na mesa dizendo que você é corpo de Cristo espalhado na terra, você é Cristo andando na terra, mas você está praticando as coisas que os seguidores de Satanás fazem. Você está praticando a mentira, você está com as obras da carne, a flor da pele. Você está tratando todo mundo do jeito que você bem entende. Você está usando todo tipo de palavra do jeito que você bem entende. Quando a gente faz isso, quando a gente está de maneira que não é honrosa, anunciando, tendo parte nessa aliança, a gente está fazendo isso indignamente. E a Bíblia diz que nós seremos culpados de pecar contra esse corpo e esse sangue. Nath, mas eu sou filho. Mas a palavra está dizendo. Quem come e bebe é quem já é filho, é quem já é corpo. Então nós ainda estamos sendo colocados ali diante da presença do Senhor. É por isso que o temor do Senhor tem que vir. Ele tem que fazer parte para aqueles que já estão tomando a ceia do Senhor. No contexto ele diz assim, portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Só enfatizando o que eu acabei de dizer, nós precisamos entender, e não adianta a gente dizer eu não sabia, porque se a gente está na mesa, se a gente está dizendo que é corpo, então a gente tem o Espírito Santo. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente passou na mesa do Pai, na mesa do Filho, na mesa do Espírito, e ele está lembrando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então a gente sabe sim. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Lá em cima ele disse, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. E aqui ele diz,
Pois se a gente examinasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados dessa maneira. Por quê? Porque quando a palavra de Deus está mandando a gente se examinar, Ele está mandando a gente se examinar aqui, ó. Não é eu botar a mão na consciência e dizer como é que eu acho que eu tô hoje? Tô bem, não tô? Eu acho que aquilo não foi pecado, não. Não, é pra gente colocar, se examinar passando por aqui. É eu e você colocarmos esse livro aqui, essa palavra sobre nós e falar: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus caminhos, me diz aqui, Espírito Santo, através da tua palavra, para que eu me examine segundo a tua palavra. Não é segundo o que eu acho, não é segundo alguém disse, é segundo a sua palavra. E quando a gente se examina segundo a palavra, aí a gente chega nessa parte que a gente leu. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós não nos examinamos segundo a nossa mentalidade. Nós nos examinamos segundo a palavra. Por isso nós precisamos saber internalizar, conhecer o que está escrito aqui e deixar essa palavra viva e incorruptível transformar a gente. Porque quando a gente bota a palavra sobre nós, obviamente que não é para fazer isso, estou aqui dando só, caracterizando para vocês, quando a gente bota a palavra sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, então a gente está dizendo: Senhor, me disciplina, Senhor, me examina, não deixa eu dizer que eu sou parte do corpo, se eu estou escandalizando o corpo, se eu estou ofendendo o corpo, se eu estou manchando o corpo para o mundo. Muitas pessoas nunca abriram a Bíblia para ler, mas elas estão olhando para mim e para você. E aí elas olham para mim e para você e dizem: é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que é para fazer isso? E é interessante que até o próprio mundo, lógico que com o olhar errado, com o olhar de condenação, eles ficam olhando pra gente: mas crente faz isso? Crente faz aquilo? Que a gente possa elevar essa observação deles, não a nível de religiosidade, se pode, se não pode, se usa, se não usa, mas ao nível da palavra. Mas crente perdoa? Mas crente não rebate? Mas crente não entra em briga contra pessoas? Mas crente não fala palavrão? Crente não mente? Que a gente eleve esse nível de observação deles para o que está aqui. Para a gente dizer: não faz, não mente, perdoa. A gente precisa entender, a gente precisa trazer de volta para nós que a gente precisa se examinar com essa palavra. Não é durante a semana que a gente vai lá tomar a ceia e a gente dizer: vou pecar, eu pequei essa semana, ou não pequei, eu tenho que pedir perdão por alguma coisa. Não é isso. É a gente colocar a palavra sobre nós e dizer: Espírito Santo, o Senhor me sonda para ver se essa palavra está sendo praticada por mim. E aí a própria Bíblia vai dizer: nós não somos julgados pelo Senhor para condenação, mas para disciplina, justamente para que a gente se santifique e não seja condenado com quem não está na mesa, com quem não quis se sentar na mesa, se sentar à mesa do Senhor. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós participamos do pão, participamos do cálice, examinamos a nós mesmos, todas as vezes que nós, no caso da nossa prática, né, congregacional, que uma vez por mês a gente passa essa sonda em nós para ver se ela faz algum pipipi, igual no aeroporto quando a gente passa, para ela dizer o que a gente está fazendo de errado, o que a gente não está, é para nossa disciplina. Nós precisamos entender a disciplina de Deus sobre nós, o tamanho do amor da disciplina de Deus. Porque quando a gente se santifica, quando a gente se permite se santificar, quando a gente se permite passar pelo crivo dessa palavra, então a gente está sendo santificado, disciplinado para não sofrermos condenação quando o grande dia do Senhor chegar. O dia do Senhor é real. Jesus vem para manifestar a justiça de Deus. A vingança do nosso Deus está para vir. Nós estamos guardados nele, nós que fazemos parte da aliança, que nos santificamos.
Lembra, ele falou para a igreja aprovada de Filadélfia, porque vocês guardaram a minha palavra de exortação para permanecer. Então eu vou livrar vocês da grande provação que está por vir sobre toda a terra. Então nós precisamos entender que quando nós praticamos a ceia, quando nós sentamos na mesa, quando nós temos uma mesa como igreja para corresponder, a gente precisa entender que nós precisamos fazer isso de maneira honrosa, honrando a presença de Deus, honrando a aliança de Jesus, honrando o Espírito Santo em nós, para dizer, olha, Deus é assim, Deus faz assim, e aqui não se senta dessa maneira, aqui não se pratica as coisas desse jeito. E aí, continuando o texto para finalizar, Paulo diz, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E aqui eu volto para o que eu estava falando do contexto ontem, que não é só a ceia da igreja ali, do templo físico, é a comunhão, é o se encontrar. Quando vocês se reunirem para ter comunhão, esperem uns pelos outros. O que estava acontecendo aqui em Corinto? Era uma igreja cheia de dom, só que sem a manifestação do fruto. Então, Nath, pode ter o dom e não ter o fruto? Pode, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o Senhor deixando você transmitir às pessoas o poder dele. Uma coisa é você sendo um instrumento da glória de Deus através do que ele pode fazer. E aí ele usa até pedra. Ele fala, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Ele usa até mula, como Tia Vana já cita. Mas quando fala do fruto, aí ele está falando sobre você dizendo quem Deus é. Aí é diferente. Não é sobre o que ele pode fazer, é sobre quem ele é. Não é sobre o que vem dele como poder, é sobre o caráter dele. Aí é um pouco diferente. E o que estava acontecendo aqui na igreja? Tinha gente pobre, gente rica, judeu, gentio, tinha uma misturada aqui na igreja. E aí, as pessoas que tinham mais dinheiro, elas levavam mais comida para essa ceia. É como se a minha casa levasse bastante comida e a casa do meu vizinho não tivesse só a jarra vazia de água que eu contei para vocês lá do café da manhã da irmã do seminário. E aí, o que acontecia? Como eu levava mais comida, eu achava que eu tinha direito de comer mais, de participar mais, de fazer mais. Então, eu saía comendo e eu comia porque eu levei mais, é meu direito, e o outro também. E já que a comida é minha, então eu vou comer e pode comer, e você... E a pessoa que levou menos, ela não tinha o mesmo acesso à mesa. Então, aquilo que era para ser feito com a comunhão do Senhor virou uma brecha para a manifestação das obras da carne. Por isso ontem eu falava para vocês, não é sobre a comida, é sobre o ambiente. Porque não adianta a mesa estar farta e o ambiente não ser o ambiente da glória de Deus, não ser o ambiente da comunhão. Não adianta todo mundo estar na casa para tomar ceia, para comer junto, para praticar a comunhão, se nem todo mundo está com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, com a mesma mente da comunhão. Então, muitas vezes, os irmãos que eram mais pobres nem comiam, enquanto os outros estavam com a pança cheia de tanto comer. E aí, uns dizem que tinha um momento da comunhão e depois o momento da ceia. São duas linhas que tem. E outros dizem que era o momento da ceia em si, um momento único, como Jesus fez. Que um era a ceia no modelo que eles conheciam, que não era o modelo judaico. E o outro era a ceia no modelo judaico, que era uma refeição só. Tanto em uma quanto a outra, o que estava acontecendo? As obras da carne estavam sendo tão manifestas que ninguém estava discernindo nada do que estava acontecendo ali. Não havia comunhão, não havia amor, não havia o esperar uns pelos outros, não havia o partir do pão, não havia um mesmo cálice. Não era o pão que foi repartido por Jesus e nem o cálice que foi entregue por ele. Jesus tinha saído do centro da mesa, ou em memória de mim tinha saído do centro da mesa, para entrar a glutonaria, para entrar a porfia, para entrar as facções,
para entrar as panelinhas, para entrar a maledicência, para entrar um julgando o outro, para entrar eu posso mais do que você, para entrar a rejeição, para entrar o privilégio, para entrar o prestígio. E aí Paulo vai falar, olha, vocês não estão tendo discernimento do que vocês estão fazendo aí não. Então a gente precisa entender que para os que estão dentro, para os que já estão à mesa, para os que estão dentro da casa, já sentado à mesa, a gente precisa discernir entre nós. Nós estamos esperando uns pelos outros. E não só para comer, mas às vezes a gente está esperando o irmão que ainda está enfraquecido na fé conseguir me acompanhar. Não é eu parar de caminhar porque ele não amadurece, mas é eu colocar ele no meu ombro e ir com ele. Eu estou suportando em amor. Eu estou sendo suporte para alguém. Eu estou olhando para quem está mais fraco. Eu estou esperando as crianças na fé. Eu estou ensinando as crianças como é que se pratica essa ceia. Eu estou ensinando as crianças, não só na fé, mas agora as criancinhas mesmo, quão é importante esse momento, que elas também fazem parte do corpo de Cristo. Eu estou ensinando para elas o quanto é gracioso, o quanto é honroso poder se sentar à mesa. A gente precisa começar a esperar uns pelos outros, no sentido de, mas fulano não me pediu desculpa pelo que fez, mas eu vou esperar por ele, eu vou lá e vou pedir perdão, e a gente vai comer essa refeição junto, a gente vai cear junto, a gente vai participar dessa aliança junto. Por quê? Porque se faltar o meu irmão, tem uma parte do corpo faltando. A cadeira dele é só dele, eu não posso ocupar duas cadeiras ao mesmo tempo. Se ele não estiver lá, eu não vou ter para quem dar a mão do lado. Jesus se importa com ele. Ele faz falta. Então eu preciso amá-lo, eu preciso trazer para perto. Essa é a mesa da igreja em relação aos que estão ali na casa. E existe, só para finalizar, para eu não interromper o raciocínio de hoje, o outro pensamento que é o que os que não estão ainda, que vão se assentar. Qual é, Nath? O pensamento que está lá em Mateus 25, do 35 ao 40. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então, os justos responderão, Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Essa é uma pergunta dos justos. E o rei, com letra maiúscula, dirá, eu lhes digo a verdade. Quando fizerem isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, além de discernir o corpo para quem já está na mesa, a gente precisa discernir o corpo para quem ainda não sentou na mesa. A gente precisa dizer, olha, o corpo de Cristo andou até você. Jesus ainda anda sobre a terra através de nós. Jesus ainda olha para quem tem fome, para quem tem sede, para quem é rejeitado. Jesus ainda faz o convite para quem está preso, para quem está passando vergonha, para quem está nu. E a Bíblia diz que qualquer copo de água, qualquer mínima coisa que a igreja fizer, não passará desapercebido aos olhos do rei, aos olhos do seu noivo, aos olhos do Senhor. Nós precisamos lembrar que nós, como igreja, somos o corpo que puxa a cadeira para as pessoas que ainda não se decidiram por Jesus sentar. Quem puxa a cadeira e fala, seja bem-vindo, somos nós. São pessoas que nem sempre vão estar procurando a mesa, mas estão com um vazio, estão com uma dor, estão com ansiedade, estão com depressão, estão com pensamento suicida, estão desesperados, não sabem o que fazer, só sabem que precisam de alguma coisa. E aí a igreja chega, limpa a pessoa, arrasta a cadeira e fala, você quer se sentar? Na nossa mesa tem pão, na nossa mesa tem amor, na nossa mesa tem vinho, na nossa mesa tem comunhão, na nossa mesa tem cuidado com você. Você quer se sentar? Eu
e você, como corpo de Cristo, ainda somos as pessoas que puxamos a cadeira para essas pessoas sentarem. E muitas vezes a gente está impedindo as pessoas. Nós estamos colocando a cadeira bem grudadinha na mesa, porque não estamos discernindo o corpo de Cristo com as nossas atitudes e estamos colocando a cadeira bem grudadinha na mesa, dizendo não tem lugar para você aqui não. Ou então estamos apresentando uma mesa amarga de se sentar. Não estamos apresentando a essas pessoas a mesa do amor, a mesa do conserto, a mesa da esperança, a mesa da unidade. Estamos apresentando ao mundo a mesa do a gente é assim mesmo. Se você não gostou, problema é seu. Sabe, tem uma musiquinha desses memes no Instagram que me dá nos nervos, que fala tipo assim, se você não gosta de crente, não liga não, que já já a gente sobe para Deus e é isso. Não é esse o pensamento da igreja. A igreja não tem que andar querendo que o povo ache a gente legal. A igreja tem que andar querendo que o povo ame a Jesus. Então a gente precisa sim mostrar para essas pessoas, não é assim, se você não gosta de gente, problema é de vocês. Já já a gente vai estar com Deus, vocês vão estar aqui sofrendo. Não é isso. É olha, desculpa se a igreja te feriu. Desculpa se a igreja te machucou. Mas a gente está aprendendo, mas a gente não é isso não. Jesus não é isso. Senta aqui, por favor. Se senta nesse lugar. Foi Jesus que reservou esse lugar. A gente ainda é o organismo vivo que puxa a mesa para as pessoas que ainda não optaram por Jesus se sentar e se sentir amada, cuidada. Então a mesa da igreja misturada, nesse finalzinho da igreja do Espírito Santo, a gente misturou com essa mesa da igreja para que a gente tenha discernimento que nós somos o corpo de Cristo. Nós não andamos mais representando a nós mesmos. Nós andamos representando o Rei. Nós andamos representando o reino. Nós andamos representando o que a palavra diz que nós somos. Nós não andamos mais representando a nós mesmos. Não é mais sobre o que vão dizer sobre você. É sobre o que você está passando a respeito do Rei, a respeito do reino, a respeito dos princípios, a respeito da mesa de Deus. Quando as pessoas olharem para você, você tem que pensar, eu podia fazer isso. Podia. É problema meu e de Deus. Mas você tem que pensar, mas eu estou representando o corpo de Cristo. Se eu fizer isso, eu vou estar dizendo que Deus faz isso. Eu não posso fazer isso. Eu posso responder? Pode. É você e Deus. Mas você, de maneira madura, você vai pensar, mas eu represento o corpo de Cristo. Ah, mas alguém passou na minha frente na fila, que absurdo! São meus direitos. Mas eu estou representando o corpo de Cristo. Como é que eu vou falar com essa pessoa sobre isso? Porque tudo que eu fizer tem que ser pelo que está aqui. Porque eu estou discernindo bem. Tanto para os que estão fora, quanto com os meus irmãos. Que eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte de um corpo. E eu não posso manchar esse corpo. Jesus decidiu andar na terra através do corpo. Através da igreja, até que ele venha. Nós precisamos entender a consciência de que nós somos corpo de Cristo. E a mesa da igreja, dentro da mesa do Espírito Santo, é o lugar que traz pra gente essa consciência. Tanto para quem está ali, e quanto para quem ainda vai chegar. Amém? Desculpa passar o horário um pouquinho hoje, mas eu não queria interromper esse pensamento, esse entendimento da gente. Que a gente possa discernir o corpo de Cristo. Para que a gente não viva de maneira desonrosa ao corpo de Cristo. E só uma coisa que eu me lembrei agora, tia, pode ir voltando se você quiser. Tia Vana falou sobre o avivamento. O avivamento é você reanimar alguém, despertar alguém, trazer de volta à vida alguém que morreu. No sentido de sabe aquele desfibrilador, aquele aparelho que dá o choque e a pessoa volta. Isso é o avivamento. E quando a gente começa se arrependendo lá na mesa do Espírito e termina aqui, tendo consciência do corpo de Cristo, a gente começou se arrependendo, absorveu o amor, entendeu o amor, praticou o amor, e agora a gente termina com consciência do corpo de Cristo. Então, de fato,
a gente tem um avivamento. Quando começa do arrependimento, passa pelo amor, pela maturidade e vai parar na manifestação honrosa do corpo de Cristo, a gente tem um avivamento. Que isso fique na nossa mente. A mesa do Espírito é a mesa que mantém a gente vivo. É a mesa da igreja, faz parte da mesa do Espírito. Amém? Agora sim, eu acabei.